Olá, turminha! Agora nós vamos ter a nossa última aula de História desse nosso terceiro módulo, certo? Vamos aqui, deixa eu só aumentar o zoom um pouquinho. Na aula passada, eu deixei a atividade proposta para vocês, que foi o Google Forms, tá bom? E hoje, vocês irão realizar a atividade das páginas 249 até a 252. Então, aqui está a 248, que finaliza o assunto, certo? Aqui falávamos sobre a busca pela liberdade, sobre os quilombos, né? A questão dos escravos fugitivos que procuravam os quilombos, que esses quilombos, eles serviam, né? Eles funcionavam como instituições para abrigar esses escravos fugitivos, que eles se organizavam. O objetivo dos habitantes dos quilombos era fugir da escravidão. Então, eles se protegiam, né? Eles protegiam entre si no quilombo. Estudamos sobre Zumbi, a morte dele, sobre a importância dele para a história da raça africana, certo? E hoje, vocês na 249, que vocês veem a imagem de parte de uma comunidade quilombola na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, certo? Aqui nós temos da 249 até a 252, vocês vão ter atividade, observar e interpretar o gráfico a seguir. Sobre os dados do gráfico, responda. O que é possível interpretar sobre a produção de ouro entre 1705 e 1754? Aí você vai ler as informações para que você possa responder. O que aconteceu com a produção de ouro em 1754 a 1759? Qual é o estado que mais produziu ouro durante todo o período? Marque com um X a alternativa que completa a frase. A maioria dos envolvidos na extração de ouro eram brancos livres, mulheres negras escravizadas, homens negros e escravizados ou portugueses ricos. Entre os libertos e os escravizados, qual grupo tem mais pessoas? Quantas pessoas brancas estão na condição de escravizadas? Por que você acha que isso acontece? Aqui temos uma dica, né? Vale a pena conhecer. Bucala. A Pequena Princesa Cabula é um livro interessante para quem quer conhecer uma parte da história dos negros no Brasil. O livro aborda um assunto bastante triste, porém de maneira real e próxima das pessoas. Bucala é uma princesa em um quilombo e sua história é contada com base na alegria e na convivência com os outros quilombolas. Então, se você tiver a oportunidade de conhecer esse livro, né, aproveite. Mão na massa. A discriminação acontece quando um grupo se considera superior a outro, ou seja, pela cor, pela riqueza, pela cultura. Quando achamos que alguém é inferior por não ter estudo, ou dinheiro, ou por ter cor de pele diferente, estamos sendo preconceituosos. Nos dias de hoje, Zumbi dos Palmares é considerado um símbolo contra a discriminação racial. E eu quero chamar a atenção de vocês que essa discriminação racial ela é considerada crime, certo? Se você for, por acaso, tiver essa ação de preconceito com o outro, você for denunciado, você vai responder criminalmente. Então, não é algo só que machuca as pessoas, mas que também você pode responder criminalmente, porque é um crime. Você não pode se achar melhor do que ninguém, ou porque tem mais dinheiro, ou porque a sua cor de pele é diferente, ou porque você estudou e a outra pessoa não. Então, você vai responder. O que é discriminação racial? Vai escrever. Você acha que a discriminação racial ainda existe? E por quê? Quais atitudes você pode tomar contra a discriminação racial? E aqui nós temos para finalizar o capítulo, né? Então, se você estudou, você aprendeu. As entradas foram a primeira forma de ocupação do Brasil. Elas eram organizadas pela coroa portuguesa e buscavam mapear o território e expulsar os estrangeiros. Se você aprendeu sobre as entradas, vai pintar de azul. Se aprendeu, mas ficou em dúvida, de laranja. Ou se você nem lembra
o que são as entradas, você vai pintar de vermelho. Aí sempre eu foco. Se você pintar de vermelho, é sinal de que você precisa voltar ao assunto e estudar um pouco mais. Aqui eu vou mostrar a ficha de atividades para vocês, que eu vou deixar proposta hoje, certo? Vamos lá. Questão 1. Quais eram os objetivos dos quilombos durante o Brasil Colônia? Ficha de atividade hoje, página 135 e 136. Ainda existem quilombos? 3. Observe as palavras e complete. Coletiva, agricultura e escravizados. Você vai completar. Como são as condições de vida dos quilombolas atuais? 136. Siga as coordenadas e descubra quais são os estados brasileiros que mais possuem comunidades quilombolas atualmente. Aí aqui nós temos 3H. Aí você vem para o número 3, para a letra H. Vai dar M. E assim você vai seguindo. 1A, número e letra. E vai descobrir. Temos 1, 2. Certo? 135 e 136. Então, essa aqui é a última ficha de atividade de história, certo? Para vocês. Então, se você tem dúvida, se você tiver dúvida para responder essa ficha de atividade, onde que você vai voltar? Nesses textos aqui, né, do último capítulo, que vai estar falando sobre quilombolas, sobre a busca pela liberdade, né? Aqui, ó, sobre a questão da escravidão nas minas, né? A respeito dos colonos e os portugueses que se mudaram para a região buscando ouro e riqueza. Então, você vai reler esses assuntos para que você possa realizar essas atividades, porque ela está contemplando o finalzinho do assunto, certo? Então, teve dúvida? Volta lá para a leitura do texto. Nossa aula de história curtinha, certo? A nossa última, aquele momento final de história que ficou um pouquinho de atividade só para concluir. Próxima aula vocês já estarão com o quarto material na mão, então essa semana é uma semana de fechamento geral. E eu volto a lembrar, se você ainda está com alguma atividade avaliativa pendente, aproveite essa semana que está mais suave de atividade para colocar em dias. Porque quando o quarto material começar, aí vocês já sabem. É uma atrás da outra. Então, a tia Giovana já deixou essa semana mais suave para isso, para que você possa realizar as atividades com tranquilidade e obter boas notas. Então, até a nossa próxima aula.